Você já se pegou imaginando o que fazer quando alguém te deixa, quando o amor parece escapar entre os dedos e tudo que sobra é o vazio? A dor de um término é algo que todos nós em algum momento já sentimos. Mas e se eu te dissesse que essa dor não precisa ser o fim? E se, ao invés de buscar fórmulas mágicas para forçar a volta de quem partiu, você pudesse transformar essa perda em uma oportunidade única de crescimento pessoal? Neste vídeo, vamos explorar como você pode usar a dor da separação não como um fardo, mas como uma ferramenta para a autotransformação. Cada detalhe que você acompanhar aqui tem o poder de mudar a maneira como você vê suas relações e, mais importante, a maneira como você lida com suas emoções. A resposta para a sua dor está em suas próprias escolhas, não no que o outro faz. Eu sei que a dor parece grande agora, mas este é o momento perfeito para aprender algo profundo sobre si mesmo. Acompanhe cada palavra, porque a jornada para a sua verdadeira liberdade emocional começa aqui. Ao entender as lições deste vídeo, você não só superará esse momento de dor, mas sairá dele mais forte, mais consciente e mais capaz de encontrar a felicidade dentro de si. Não perca a chance de transformar essa experiência. Vamos juntos. A liberdade nas rupturas, o fim como recomeço. Na ânsia de evitar a dor, buscamos atalhos e fórmulas mágicas que nos prometem resultados rápidos e soluções fáceis. Porém, essa busca incessante por respostas rápidas após uma separação é, no fundo, uma tentativa de escapar da realidade. Nos tornamos prisioneiros da ilusão de que podemos manipular o destino e moldar os sentimentos do outro, ignorando um princípio básico e imutável, o poder do livre-arbítrio. Não existe fórmula infalível capaz de reverter o que o outro escolheu, pois, como ensina o estoicismo, as coisas que não estão sob nosso controle devem ser aceitas e não manipuladas. A verdadeira liberdade na relação não é apenas a capacidade de escolher, mas a de respeitar a escolha do outro, ainda que ela nos cause dor. Nos apegarmos à ideia de que podemos forçar alguém a voltar é um erro fundamental, pois nega a liberdade essencial do ser humano. A relação, quando fundada no livre-arbítrio de ambas as partes, é, por sua natureza, transitória e impermanente. Quando alguém escolhe partir, isso não é apenas uma rejeição, mas uma manifestação de que o amor não floresce mais no terreno comum que compartilhavam. Reconhecer isso é libertador, pois nos permite parar de lutar contra o inevitável e, em vez disso, aceitar a realidade como ela é. A partir daí, a verdadeira questão não é como fazer o outro voltar, mas como transformar a dor da separação em um aprendizado profundo sobre a nossa própria existência. O que essa experiência nos ensina sobre nossos próprios limites, sobre nossas expectativas e sobre o que realmente valorizamos em uma relação? O estoico nos ensina que o sofrimento não é um obstáculo, mas uma oportunidade de crescimento. Ao invés de nos desesperarmos pela perda, devemos fazer das dificuldades um trampolim para a nossa evolução. O fim de um relacionamento não deve ser visto como uma falha, mas como um evento que nos desafia a compreender o que está além do amor romântico. Ele nos convida a refletir sobre a nossa capacidade de sermos inteiros, de encontrarmos força nas adversidades e de abraçarmos a liberdade, não apenas nossa, mas também a do outro. Assim, ao invés de clamar por respostas mágicas, devemos buscar as lições que nos são oferecidas pela vida e, sobretudo, pela nossa própria reação ao sofrimento. O valor do livre-arbítrio, portanto, não reside apenas na nossa capacidade de escolher, mas na nossa capacidade de aceitar as escolhas dos outros com serenidade. Quando conseguimos internalizar esse princípio, não mais buscamos fórmulas ou truques, mas a verdadeira sabedoria que surge da aceitação e da compreensão. É isso que nos permite seguir em frente, mais fortes e mais conscientes, prontos para viver novas experiências, com a certeza de que a liberdade, nossa e dos outros, é o maior bem que possuímos. O abismo da solidão. Autossuficiência emocional. A solidão, frequentemente vista como uma adversária implacável,
revela-se, na verdade, uma porta de entrada para a autossuficiência emocional. Quando alguém nos deixa, o primeiro impulso é acreditar que somos incompletos, que um pedaço de nós foi arrancado, deixando um vazio que clama por ser preenchido. No entanto, ao seguirmos essa linha de pensamento, não percebemos que, na verdade, o que nos falta não é o outro, mas a nossa capacidade de nos reerguer sozinhos. O estoicismo nos ensina que, embora a dor seja inevitável, ela não define quem somos. Não somos definidos pelas perdas, mas pela nossa capacidade de transcendê-las e de encontrar equilíbrio em nosso próprio ser. A busca desesperada por outro ser humano para preencher os espaços que julgamos vazios é uma ilusão que enfraquece nossa independência emocional. A verdadeira liberdade não reside em depender de alguém para sentir-se completo, mas em ser capaz de encontrar em si mesmo a força e a serenidade necessárias para viver plenamente. O sofrimento não surge apenas do fim de uma relação, mas, muitas vezes, da crença de que precisamos de outro para sermos felizes, quando, na verdade, a felicidade é um estado interno cultivado através da nossa relação com o presente e com nós mesmos. Assim, a solidão não deve ser vista como um castigo, mas como uma oportunidade de reconexão com a nossa essência. É no silêncio e na introspecção que encontramos a oportunidade de nos fortalecer. Quando nos vemos despojados de outra pessoa, somos convidados a olhar para dentro, a explorar nossas próprias emoções e desejos, sem a distração da presença alheia. Ao fazer isso, podemos descobrir forças que antes estavam adormecidas, aprender a nos amar e a nos aceitar sem depender da validação externa. O estoico, imune à turbulência das emoções externas, ensina que mesmo diante da dor da perda, devemos cultivar a capacidade de sermos nossos próprios pilares, em vez de procurar um alicerce em outra pessoa. O real desafio, portanto, não é a solidão em si, mas a maneira como escolhemos vê-la. Em vez de vê-la como um vazio a ser preenchido, devemos vê-la como um espaço sagrado onde podemos crescer, evoluir e nos tornar mais inteiros. A verdadeira autossuficiência emocional não é um estado de indiferença ou de isolamento, mas uma profunda aceitação de que, enquanto seres humanos, somos plenamente capazes de encontrar paz e equilíbrio dentro de nós mesmos. O outro, nesse sentido, não é mais visto como uma necessidade, mas como uma escolha que vem da abundância interna e não da carência. A paradoxa do amor, desejo ou real felicidade. A visão romântica do amor muitas vezes nos cega para uma compreensão mais profunda de seus reais contornos. A separação nos lança em um turbilhão de emoções, onde confundimos muitas vezes a dor da perda com a falta do outro, e não com a falta de nós mesmos. O desejo ardente de reconquistar alguém não é necessariamente um reflexo de amor genuíno, mas muitas vezes da necessidade de preencher o vazio interior que se instala com a ausência. O estoico nos lembra de que, ao longo da vida, somos constantemente chamados a distinguir o que é superficial do que é essencial, a aparente necessidade do que é verdadeiramente desejável. Muitas vezes, sofremos não porque amamos alguém, mas porque nos sentimos incompletos sem essa pessoa, confundindo a ausência de companhia com a falta de felicidade. Amar, de fato, não é depender, não é sentir-se vazio sem o outro. O amor verdadeiro é um estado de completude que existe dentro de nós e se expande quando compartilhado com outra pessoa. Ao contrário da carência, o amor é um encontro de duas pessoas inteiras, que se escolhem por afinidade e respeito, não por medo da solidão ou necessidade de preenchimento. Ao pensarmos sobre a nossa dor após uma separação, é crucial nos questionarmos: estou sofrendo pela falta do outro ou estou sofrendo pela falta de algo em mim que não estou disposto a encarar? Quando a nossa felicidade depende da presença do outro, estamos, na verdade, prisioneiros do desejo e não da liberdade do amor. O desejo por outra pessoa, embora pareça ser um reflexo natural do apego emocional, muitas vezes mascara a verdade de que nossa busca por um relacionamento se baseia mais em necessidades do que em escolhas livres. Precisamos questionar a natureza desse desejo. Será que o que sinto é realmente amor ou é apenas um anseio pela segurança que o outro me oferecia? O verdadeiro amor não é uma necessidade de companhia, mas uma conexão profunda que não se abala pela ausência momentânea.
Ao nos distanciarmos da ideia de que precisamos do outro, começamos a perceber que o amor não se baseia em manter o outro ao nosso lado, mas em respeitar o espaço e as escolhas do outro, e principalmente em cultivar a felicidade dentro de nós, independentemente da presença ou da ausência. Assim, a separação se transforma em uma oportunidade de reflexão. A quem realmente amamos? A outra pessoa ou a ideia de quem ela representa para nós? Quando nos libertamos dessa falsa dependência, percebemos que a nossa verdadeira felicidade não reside em controlar as escolhas dos outros, mas em entender que a felicidade, o amor e o bem-estar são conquistados por meio de uma jornada interior. O amor autêntico não é sobre possuir o outro, mas sobre respeitar a liberdade de ser e de estar. Ele é a expressão de uma escolha, não de uma necessidade. Portanto, ao refletirmos sobre a dor da perda, devemos nos perguntar: estou amando realmente ou estou apenas buscando uma fuga da minha própria solidão? Reflexões do passado. A ilusão da perfeição no outro. Quando um relacionamento chega ao fim, uma das primeiras ilusões que surge é a idealização do outro. Na dor da separação, tendemos a pintar a pessoa que partiu com as cores mais brilhantes, esquecendo ou minimizando suas falhas, disfarçando os defeitos que antes eram evidentes. É fácil, no processo de luto, ver o outro como perfeito, como a solução para a nossa felicidade. Mas essa visão é uma falácia, pois a perfeição não existe, nem no outro, nem em nós mesmos. A filosofia estoica nos ensina que devemos focar no que está dentro de nosso controle, nossas ações, pensamentos e reações, e que tudo o que escapa a isso não merece nossa atenção excessiva. Quando idealizamos alguém, estamos entregando a outra pessoa um poder que deveria ser nosso, o poder de sermos felizes e completos, independentemente da presença ou da aprovação alheia. A perda de um relacionamento frequentemente traz à tona a percepção equivocada de que a pessoa que partiu era a única fonte de nossa felicidade. No entanto, ao refletirmos mais profundamente, percebemos que a perfeição que atribuíamos ao outro era, na verdade, uma projeção dos nossos próprios desejos, medos e carências. O outro se torna um espelho distorcido de nossas expectativas e não de sua verdadeira essência. Quando observamos o passado, vemos apenas aquilo que queremos ver, esquecendo as sombras que sempre existiram ao lado da luz. A grande lição aqui, do ponto de vista estoico, é que a realidade é muitas vezes mais complexa do que nossa visão idealizada nos permite perceber. Ao invés de nos prender ao passado idealizado, devemos focar no presente e aprender a lidar com a realidade, não com as fantasias que construímos em nossa mente. A tentação de ver o outro como perfeito também esconde um fracasso mais profundo, o fracasso de aceitar nossa própria imperfeição. Ao tentarmos atribuir ao outro qualidades infundadas, estamos nos negando a capacidade de aceitar nossas próprias falhas e os nossos próprios erros. O estoicismo nos convida a praticar a autocompreensão e a autoaceitação, não como um meio de justificar nossos erros, mas como uma maneira de aprender e crescer a partir deles. A aceitação de nossas próprias falhas é o primeiro passo para aceitar que o outro também tem as suas. A perfeição é uma construção abstrata, uma ideia que nunca pode ser concretizada em seres humanos falhos e complexos. Compreender isso nos liberta do sofrimento desnecessário, ao perceber que a pessoa que nos deixou não era nem um anjo, nem um demônio, mas simplesmente alguém com suas próprias complexidades. Portanto, ao refletirmos sobre a relação e o que perdemos, devemos ser honestos conosco. O que realmente perdemos? Perdemos uma pessoa que, como todos, tinha suas qualidades e falhas. Perdemos a ideia de que a felicidade está fora de nós, na expectativa de um amor que nunca poderia ser perfeito. O verdadeiro aprendizado não está em relembrar o passado com nostalgia, mas sim em perceber que a perfeição nunca esteve no outro, mas em como aprendemos a aceitar a imperfeição da vida, das relações e, sobretudo, de nós mesmos. Quando a ilusão da perfeição cai, a liberdade surge, pois somos então capazes de ver as relações pelo que realmente são, oportunidades para crescimento, aprendizado e, acima de tudo, para a autossuficiência emocional.
a jornada da transformação, crescendo além da dor. A dor de uma separação, embora profunda e devastadora, carrega consigo um potencial imenso para a transformação pessoal. Ao invés de simplesmente lamentar o fim de um ciclo, podemos, com sabedoria, escolher ver esse momento como uma oportunidade de reinvenção. O estoicismo nos ensina que, na vida, não temos controle sobre o que nos acontece, mas temos total domínio sobre como respondemos a essas situações. O verdadeiro crescimento ocorre quando, diante da adversidade, decidimos transformar a dor em aprendizado e a perda em força. A ruptura não precisa ser o fim, mas o ponto de partida para uma jornada mais rica, mais consciente e mais alinhada com quem realmente somos. A primeira tarefa, então, é abandonar a ideia de que estamos sendo punidos pela vida. Quando alguém nos deixa, nossa primeira reação pode ser de revolta, culpa ou raiva. Mas ao fazer essa escolha emocional, estamos apenas nos agarrando ao passado e nos afastando da possibilidade de crescimento. Ao invés de nos perdermos em lamentações, podemos escolher nos perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso usar esse momento para evoluir? O sofrimento é inevitável, mas ele não precisa ser em vão. Ele pode nos ensinar sobre nossas próprias vulnerabilidades, sobre nossas necessidades não atendidas, sobre o que de fato buscamos em uma relação e, mais importante, sobre como podemos ser mais inteiros e mais fortes no futuro. O estoico, imune à maré das emoções externas, encontra na adversidade um convite para a reflexão profunda e para a ação consciente. A dor da separação não é um castigo, mas uma chance de nos libertarmos da ideia de que a felicidade depende da presença de outra pessoa. Quando conseguimos ver a dor sob essa nova perspectiva, começamos a cultivar uma nova compreensão de nós mesmos. Começamos a perceber que, embora a relação tenha terminado, a nossa vida continua. E mais do que isso, ela oferece infinitas possibilidades para se reconstituir, para aprender com o passado e para construir um futuro mais alinhado com a nossa verdade interior. Portanto, a separação não deve ser vista como um fim, mas como um ponto de virada. Um momento crucial para reavaliarmos nossos desejos, nossas escolhas e especialmente nossa relação com nós mesmos. Ao invés de buscarmos consolo na aprovação externa, devemos aprender a nos nutrir de dentro, a cultivar a autossuficiência emocional e a construir uma vida mais plena. As cicatrizes que a dor deixa, longe de serem sinais de fraqueza, são marcas de um ser humano que teve a coragem de se reerguer, que escolheu aprender com a perda e seguir em frente. O verdadeiro segredo não está em tentar recuperar o que foi perdido, mas em usar a dor como combustível para a construção de uma versão mais forte, mais sábia e mais livre de si mesmo. Pois, ao final, a verdadeira liberdade surge não quando encontramos alguém que nos complete, mas quando descobrimos que somos completos por nós mesmos. Obrigado por assistir. Se você achou o conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe com quem possa se beneficiar. Ao apoiar o canal, você ajuda a espalhar reflexões valiosas para mais pessoas. Não se esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo na tela agora. Até a próxima!